Cientistas descobrem que nossos parentes mais próximos na natureza estão usando folhas e cascas com poderes curativos. Será que eles possuem sua própria farmácia na floresta? E a guerra dos medicamentos para emagrecer esquenta a cada dia. Um novo estudo mostra qual é o remédio mais eficiente no combate à obesidade. Será que é o Wegovy ou o Mounjaro, que são os líderes de mercado aí dos remédios para combater a obesidade? Qual será que tem o maior desempenho? Você fica sabendo no Jornal Ambiental. Também um computador com neurônios humanos. Parece até ficção, mas já é uma realidade, pois a biotecnologia avança com chips vivos que podem aprender e pensar como se fosse os humanos, uma tecnologia de computadores que se utiliza de neurônios humanos cultivados em laboratório. E também a pele que se imprime em alto 3D. Trata-se então de uma técnica revolucionária que promete tratar as queimaduras e ferimentos de pessoas que passaram por problemas aí de queimaduras. Então essa tecnologia aí promete mudar o futuro da medicina regenerativa. Então prepare-se aí para uma viagem do que há de mais inovador na ciência, na saúde e na natureza no Jornal Ambiental. Você já deve ter tomado em algum momento da sua vida um chazinho para dor de estômago ou utilizado de alguma planta com fins medicinais. Principalmente nossos avós aí tinham muito essas receitas aí de lidar, com ervas medicinais para tratar de algumas enfermidades. Então agora imagine que você é um chimpanzé na África e precisa se curar sozinho. Um estudo recente mostrou que os primatas não só consomem as plantas, mas eles escolhem aquelas com propriedades medicinais específicas para tratar aí das suas lesões. Pesquisadores da Universidade de Oxford observaram um chimpanzé na reserva florestal de Budongo, em Uganda, utilizando plantas de forma medicinal para tratar feridas e doenças. O estudo então foi publicado em uma revista científica e mostra que os animais aplicam as folhas diretamente nos ferimentos ou então eles mastigam essas plantas com essa pasta obtida aí da mastigação das plantas medicinais. Então eles acabam aplicando essas pastas sobre as lesões, tanto em si mesmos quanto em outros membros do grupo. Imagens revelaram, por exemplo, uma jovem chimpanzé cuidando de um ferimento aí de sua mãe com material vegetal mastigado. Isso sugere não só a inteligência dos chimpanzés, mas também a empatia entre eles. Os pesquisadores também analisaram registros de campo desde os anos de 1990 e nesses registros incluíam aí relatos de chimpanzés que ajudavam outros a saírem de armadilhas e até outros que se utilizavam de folhas para higiene pessoal após defecar. Assim como os humanos, os chimpanzés acabavam se limpando aí após fazer o número 2 com folhas da natureza. Posteriormente, essas plantas foram identificadas e testadas em laboratório e os cientistas concluíram que a maioria delas possui aí propriedades antibacterianas. Isso reforça a ideia de que os chimpanzés sabem sim utilizá-las aí com fins terapêuticos. Os cientistas acreditam que estudar esse comportamento pode ajudar na descoberta de novos medicamentos para os humanos e também revela o quanto que nós podemos ainda aprender com a fauna e flora do nosso planeta. Essa descoberta então acaba levantando uma questão fascinante, que é de até onde vai a sabedoria natural dos animais. E será que podemos aprender alguma coisa com eles para desenvolver novos medicamentos humanos? Responda aqui nos comentários. E os medicamentos para emagrecer estão dominando as manchetes e não é à toa, pois um estudo comparando aí os populares Wegovy, que possui o mesmo princípio ativo do Ozempic, e o Mounjaro, esse estudo então acabou revelando qual deles é o mais eficaz e claro que temos um vencedor. Então um estudo comparativo inédito concluiu que o Mounjaro, que trata-se da tirzepatida, é mais eficaz que o Wegovy, que se utiliza da semaglutida na redução do peso corporal. Após 72 semanas de tratamento, os participantes que tomaram o Mounjaro perderam em média 20% do peso contra 14% daqueles que tomaram o Wegovy.
A pesquisa foi apresentada num congresso europeu sobre obesidade e foi financiada pela fabricante do Mounjaro chamada Eli Lilly. Os principais resultados desse estudo mostrou que a redução média da cintura de quem se utilizou do Mounjaro foi em torno de 18 centímetros, já aqueles que se utilizaram do Wegovy perderam em média 13 centímetros de cintura. O Mounjaro teve melhores efeitos sobre a pressão arterial, glicemia e o colesterol. Ambos causaram efeitos colaterais semelhantes e as mulheres tiveram maiores perdas de peso do que os homens. O mecanismo de ação de cada um deles, o Wegovy imita o hormônio da saciedade, já o Mounjaro atua em 2 sistemas hormonais, gerando maior sensação de saciedade. Então o Wegovy imita o hormônio, já o Mounjaro ele atua em 2 sistemas hormonais. Claro que isso gerou uma polêmica, hoje em dia tudo tem polêmica, pois o fabricante do Wegovy aí, que trata da empresa Novo Nordisk, a empresa destacou que o Wegovy é o único aprovado para prevenir eventos cardiovasculares e argumentou que o estudo aí apresentado pela rival tem limitações, como o fato de ser aberto. Também informou estar testando doses maiores com resultados promissores para o futuro. No Brasil, ambos os medicamentos estão aprovados pela Anvisa e disponíveis em farmácias, mas ainda fora do Sistema Único de Saúde. O custo mensal estimado ultrapassa aí os R$ 1.200 mensais. Recentemente aí foi atualizado a lei sobre esses remédios. É necessário que se tenha a receita para comprar esses remédios e a receita acaba ficando retida na farmácia, obrigando você a passar com o médico regularmente para que esses remédios aí não acabem causando problemas ao invés de ajudar. Os que utilizam ainda a semaglutida é o Ozempic, Rybelsus e o Wegovy. As perspectivas futuras, as pesquisas continuam testando novas doses, comprimidos e substâncias mais potentes para o controle e para o combate da obesidade. Segundo alguns especialistas, a prevenção da obesidade ainda é o ideal, mas os avanços atuais da indústria farmacêutica podem sim transformar o tratamento da condição nos próximos anos. Mas claro que os cientistas alertam que esses medicamentos não são mágicos. Eles funcionam muito melhor com mudanças no estilo de vida e devem ser usados com orientação médica. O que será que podemos esperar aí para as próximas pesquisas que vão sair a respeito desses remédios? Parece até ficção científica, mas já é real, pois o computador foi criado com neurônios humanos vivos. O nome do projeto é CL1 e ele pode ser o embrião de uma nova geração de máquinas biológicas. A empresa australiana Cortical Labs apresentou no ano de 2025, num congresso em Barcelona, o CL1, que é o primeiro computador biológico do mundo. Ele utiliza-se de neurônios humanos vivos cultivados em laboratório, combinados com chips de silício, para processar informações de maneira semelhante ao cérebro humano. Então, o CL1 trata-se de um sistema híbrido que une o silício a neurônios derivados de células-tronco humanas. Esses neurônios então formam redes vivas que aprendem com estímulos elétricos e respondem a recompensas e punições, assim como o cérebro humano real age no dia a dia. Um sistema de suporte vital altamente controlado mantém os neurônios vivos por até 6 meses. A inspiração do CL1 veio de um projeto de 2022 que ensinou neurônios a jogar ping-pong virtual. A partir desse projeto, então, eles tiveram a ideia de criar esse computador com neurônios humanos. As vantagens desse computador é que ele possui um aprendizado mais rápido, com menos dados e mais eficiência energética. Ele se utiliza aí de um baixo consumo de energia, de 850 a 1000 watts em comparação com supercomputadores tradicionais, e ele tem potencial para revolucionar algumas áreas como a robótica, a modelagem de doenças cerebrais, testes de medicamentos, controle de sistemas complexos e estudo do cérebro humano. O CL1 ainda está em fase experimental e suscita alguns debates éticos, mesmo que os neurônios usados não tenham consciência. A produção e a manutenção são complexas e dificultam a escalabilidade ao curto prazo. Seu custo inicial é em torno de $35 mil, com as vendas limitadas para pesquisadores especializados. No futuro, a empresa planeja oferecer acesso remoto ao CL1 por meio de um sistema chamado WAS. Então, parcerias com universidades como a de Queensland buscam integrar organoides 3D ao sistema, aprofundando o estudo aí
do aprendizado biológico. Então, desenvolvido aí pela Final Spark, o CL1 contém organoides cerebrais conectados a sensores eletrônicos. Funciona com pouquíssima energia, cerca de 1 milhão de vezes menos do que um computador convencional, e a ideia é de que essa rede de neurônios possa aprender, tomar decisões e até serem treinadas como inteligência artificial biológicas. Apesar de estarmos um pouco longe de cérebros artificiais conscientes, essa tecnologia abre um novo campo, que é o da biocomputação, e levanta algumas questões éticas e complexas sobre o uso de tecidos humanos em máquinas. E o que você acha disso? Não esqueça de comentar. E se você pudesse imprimir pele humana, como imprime um documento no seu dia a dia? Cientistas desenvolveram uma técnica de bioimpressão 3D que cria pele diretamente sobre as feridas e as lesões. E os primeiros testes em humanos foram promissores. Pela primeira vez no mundo, cientistas imprimiram e aplicaram a pele 3D diretamente sobre uma queimadura usando células da própria paciente. O feito inédito ocorreu no Hospital Concord, em Sydney, na Austrália, com a paciente chamada Rebecca Jane, que sofreu queimaduras graves na perna em um acidente de kart. No procedimento, as células da pele da paciente foram isoladas e utilizadas para gerar um biomaterial personalizado que posteriormente foi impresso diretamente na ferida usando o robô cirúrgico LIGO desenvolvido pela empresa Eventia Life Science. A impressão então foi realizada durante uma cirurgia de enxerto, cobrindo a área danificada com precisão. E os resultados iniciais, aí a paciente não relatou nenhuma dor significativa na área tratada e surpreendeu-se com a rápida recuperação. Então os estudos indicam que essa técnica pode acelerar a cicatrização, reduzir a dor, minimizar as cicatrizes e melhorar os resultados de longo prazo para as vítimas de queimaduras graves. Para os próximos passos, a equipe médica planeja avaliar os resultados clínicos e aperfeiçoar o uso da pele 3D em feridas mais profundas e complexas. O procedimento marca um avanço na medicina regenerativa, oferecendo uma nova abordagem para tratar queimaduras com mais eficácia e menor impacto físico e psicológico para os pacientes. Então a técnica aí se utiliza de células do próprio paciente para criar as camadas de pele compatíveis e isso reduz o risco de rejeição e acelera a cicatrização. O objetivo é tratar as vítimas de queimaduras graves, úlceras diabéticas e feridas crônicas. Além de salvar vidas, essa tecnologia pode revolucionar transplantes de pele e até ser utilizada em pesquisas e cosméticos e medicamentos, sem a necessidade dos testes em animais que vem causando polêmica ao longo dos anos. Não esqueça de comentar aqui embaixo qual dessas descobertas aí chamou mais a sua atenção. O mundo da ciência nunca para e aqui no Jornal Ambiental a gente acompanha tudo de perto para trazer até você. Até o próximo episódio, fique de olho aí no céu, nos laboratórios e nas florestas, porque a natureza e a ciência ainda tem muito a nos ensinar. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Projeto Tudo TV. Não esqueça de compartilhar esse vídeo se gostou, se inscrever e deixar um like aqui pra gente. Eu sou Leandro Ribeiro, engenheiro ambiental e sanitário, e esse foi mais um vídeo aqui do canal Projeto Tudo TV.